Prezados, amados irmãos, amigos que me acompanham neste canal e já estão acostumados às 7 da manhã, uma reflexão bíblica, às 19 horas, uma reflexão bíblica, e aos sábados e domingos, às 19 horas, nós temos uma mensagem um tanto quanto mais completa para que nós possamos conhecer mais a Deus através da sua santa palavra. E eu sou o pastor Reginaldo do Projeto Semear e eu quero hoje, com muita alegria, compartilhar com você uma reflexão sobre o livro do São João, no capítulo 14 e do versículo 1 ao 15 apenas. Esta reflexão sobre a palavra neste texto, nós queremos mergulhar um pouco mais, porque são aí capítulos, alguns de São João, que são diferenciados. Esse, se não é o mais, é uma das mensagens um tanto quanto mais confortantes para nós. E nós podemos ver aqui que João escreve de uma forma tão relevante para os nossos dias de hoje. A Bíblia, ela é um livro tão velho e tão atual ao mesmo tempo. E eu sei que isso pode tocar profundamente o meu e o seu coração e também nos trazer esperança. Jesus, sabendo da sua partida que se aproximava, a sua morte, ele viu a tristeza e inquietação dos seus discípulos. E foi nesse contexto de aflição, ele proferiu palavras que ecoam nas nossas vidas até hoje, trazendo paz em meio às nossas tempestades. No versículo 1 ele já diz, do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Que consolo poderoso é esse? Em um mundo cheio de incertezas, de notícias ruins todos os dias, de ansiedade que a maioria dos seres humanos estão sofrendo, e naquele momento os discípulos estavam ansiosos, e Jesus, ele nos convida, da mesma forma que convidou lá a confiar nele, e da mesma forma que confiamos nele, ele estava demonstrando que já confiamos em Deus plenamente. Ele não deixou órfãos os seus discípulos e tampouco nós, mas nos deu uma promessa gloriosa. O João capítulo 14, o versículo 2 e o 3, ele complementa: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e onde eu estiver, estejai vós também. Que coisa linda, maravilhoso. Há um lugar preparado para cada um de nós na eternidade, desde que nós andamos com Ele, nós o consultamos, nós deixamos Ele ser o líder, Senhor da nossa vida, para que nós possamos andar e trilhar no que a Bíblia diz que é o caminho estreito. Isso nos dá a certeza de um futuro glorioso, uma esperança viva que transcendeu o tempo, transcendeu esta vida terrena que nós temos, cheio de sofrimento, cheio de perseguições, de inveja, cheio de pessoas que não querem o nosso bem. Pelo contrário, existem pessoas que aplicam sobre a nossa vida olhares graciosos, sorrisos lindos, e por trás estas mesmas pessoas estão trazendo um veneno através da sua inveja, que é um demônio. Isso é uma macumba, é pior do que macumba. Esse tipo de coisa, a inveja, ela destrói vidas, ela destrói lares, ela destrói pessoas edificadas. Isso, quando nós lemos isso, que nós somos apenas peregrinos nessa terra sem destino, aqui não temos um destino, mas temos um lar celestial nos esperando. Isso nos conforta. Mas e como nós vamos chegar lá? E ele continua. A dúvida dos discípulos era a mesma de muitos hoje em dia. E Tomé vai e pergunta ao Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E a resposta de Jesus foi tão clara, direta e impactante, revelando a essência da sua pessoa
e da missão que ele tinha aqui. No capítulo 6, no versículo 6 do mesmo capítulo 14, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E tantos procuram em coisas alternativas, tantos procuram prazeres carnais. As pessoas, elas como se não preocupassem, e a Bíblia diz para não preocupar com o amanhã, mas eu estou dizendo agora em outro sentido, uma outra ótica. As pessoas parecem não se preocupar com o que vem amanhã, não é para a sua carne, é para o seu corpo espiritual, a sua alma. E aqui está o cerne da nossa fé. Jesus, ele aponta o caminho, ele mostra que ele é o caminho. E não aponta uma verdade, ele diz: eu sou a verdade em pessoa. E é a realidade suprema. Ele não aponta para a vida. Neste versículo você percebe, ele é a vida, a fonte de toda a existência. E as pessoas continuam tentando achar explicações para todas as criações. A vida plena e eterna é ele, não há outro. Não há atalhos, não há outras rotas alternativas, não há. A salvação e o acesso ao Pai só são possíveis através do Filho, Jesus Cristo. Eu te chamo nesta tarde, noite já. E o que acontece quando nós o conhecemos verdadeiramente? Jesus continua. No versículo 7, palavras dele, ele diz: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele estava dizendo para os discípulos: se vocês estão vendo a mim, estão vendo ao Pai. Nós somos Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao mesmo tempo somos um. Ou seja, ele estava falando não da pessoa Deus, da pessoa Espírito Santo e da pessoa Jesus Cristo. Ele estava falando da unidade da Trindade, a representatividade que cada pessoa da Trindade representa com a mesma essência do outro. É muito interessante esse tema da Trindade, poderíamos em outro momento falar sobre ele. E Jesus disse: conhecer a Jesus é conhecer o Pai. Vê-lo é ver o Pai. Ver a Jesus é ver o Pai, porque Jesus é a manifestação perfeita do caráter e do amor de Deus. Veio, sofreu e não pecou. A Bíblia diz que ele foi tentado como nós e ele não pecou. Nós caímos por qualquer coisa. Ok, pastor, mas ele era filho de Deus. Ele estava em um corpo humano. A Bíblia diz que ele sentia as mesmas paixões que nós sentimos. Agora, imagine você, quando ele continua nesse capítulo, nos convidando a crer e confiar nas suas obras. Versículo 12 a 14, Jesus faz uma promessa incrível. Veja: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Que coisa maravilhosa! E a fará maiores do que estas que eles estavam presenciando, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele repete. Que poder nos é dado, queridos, através desta fé em Jesus? Não o que? Pela nossa capacidade, nunca, mas pelo poder que flui dele nas nossas vidas, através do que? De clamar o seu nome. Ninguém consegue ir ao Pai de outra forma, se não for clamando pelo nome de Jesus. Não existe outra representatividade de Deus na terra. Ninguém, Deus não nomeou ninguém para ser desta forma como foi Jesus representante dele na terra. Deus instituiu pessoas para trabalhar para ele e divulgar o Evangelho. Agora, as palavras de Jesus eram penetrantes na alma, elas mudavam
caráter de pessoas, elas mudavam vida. Jesus chega, encontra Zaqueu, que subiu em uma árvore para conhecer Jesus, e Jesus, a sua essência é chamada a atenção por pessoas que se esforçam em querer conhecê-lo. Pessoas que dão lugar para que ele demonstre o seu poder. Quando ele diz, tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei, existem outras chaves na Bíblia que casam com isso. Eu não posso simplesmente desobedecer a Deus em todas as coisas que faço e quando eu quero alguma coisa dizer, em nome de Jesus aconteça isso na minha vida. Não é assim. Nós fluiremos em todas as bênçãos e obras. Todas, eu digo, desde que tanto quem está pedindo quanto está querendo receber estejam em condições de confiar plenamente nele. E quem confia plenamente em Jesus Cristo, obedece a sua palavra. Não existe meio termo. Nós conseguirmos não adorar a Deus, não andar nos caminhos corretos e crermos nele ao mesmo tempo para que ele seja o quê? O nosso ajudador. Ele não é band-aid para fechar apenas quando machuca. Jesus é a representatividade de Deus. Ele é Senhor pleno. Ele tem todo o poder em cima da minha vida e da sua. Em tudo que nós precisarmos, área sentimental, área financeira, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Já diria o sábio Davi, quando escrevia lindos salmos. Na angústia, crer em Deus e confiar em seu nome para pedir aquilo que nós precisamos e alcançar todas essas coisas e obras maiores ainda, nós conseguimos através da nossa obediência, porque quando você obedece, você recebe. E a própria Bíblia diz, melhor obedecer do que sacrificar. Veja que o Senhor ele nos ensina de toda forma, através desse capítulo de João, nós conseguimos ver tantas coisas que o Senhor fala no nosso coração. E isso só nos impulsiona a buscar a vida de fé ativa. Porque existe uma fé passiva. Mas quando nós temos uma fé ativa, uma fé que puxa, que busca, que agradece, que adora as bênçãos do Senhor, elas são verdadeiras, elas são constantes e ela vem. E lembro, Deus às vezes não dá alguma coisa que nós queremos porque não é da vontade dele aquilo nas nossas vidas. Ele conhece o nosso ontem, conhece o nosso hoje e conhece o nosso amanhã. Quando nós somos impulsionados para esta fé ativa, crendo que Deus pode fazer o impossível através do nome de Jesus, ele faz. Através de nós, de qualquer um que estiver ativamente o servindo, o adorando e o obedecendo. Clama, o nome dele é efetivo, automaticamente. Obviamente não vem na nossa hora, não chega quando queremos. Conversar com Deus e pedir as coisas a Deus não é como um balcão de padaria. Por favor, eu quero 5 pães. Coloca, paga e sai na hora. Não é assim. O Senhor, ele não trabalha pelo Cronos, o nosso relógio. O Senhor é Senhor do tempo. Ele conhece até onde vai a minha força e a sua força. Porém, esta promessa, ela não vem desacompanhada. Ela vem com uma condição, um sinal de nosso amor e comprometimento. Porque no versículo 15, Jesus diz, se me ameis, guardai os meus mandamentos. O verdadeiro amor de Jesus se manifesta em obediência à sua palavra. Não é um amor de palavras vazias, mas de ações de uma vida que reflete princípios do reino de Deus.
que essa reflexão sobre o capítulo 14 de São João nos desafie e automaticamente nos console. Em meio às inquietações da vida, lembre-se, Jesus é o caminho e sua verdade e sua vida. Confie nele, viva por ele e glorifique-o em tudo que você fizer na sua vida. Que o Senhor possa entrar na sua mente, fazer morada em seu coração, abrir os seus caminhos. Davi dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não deixe de caminhar sendo guiado por quem te fez, por quem conhece os teus caminhos e sabe o momento e onde pode estar alguma coisa perigosa a acontecer com você. Ele te livra, ele te guarda, ele te ama, ele te consola. E quando necessário, ele te carrega no colo. Senhor meu Deus, eu oro nesta noite para que todas as pessoas que ouviram esta palavra possam guardar em seus corações, porque a tua palavra é viva. E a tua palavra diz que quando ela é lançada, não volta vazia. Senhor, há de ter alguém que está necessitando, Jesus, de ouvir a tua voz, de ouvir, meu Deus, a tua palavra, de ouvir um consolo, porque está precisando de uma cura física, espiritual, psicológica. Pai, que o Senhor seja a mão poderosa que vai arrancar esta angústia agora e vai colocar no lugar desta tristeza uma alegria que esta pessoa irá, Senhor, regozijar-se na tua presença. Mas eu te peço, o Senhor conhece cada coração. Senhor, a palavra que faço não é com julgamentos, mas é com um ensinamento para que o teu evangelho ele seja expandido. E o teu evangelho é amor, é compreensão, é graça, mas também é justiça. Coloca em nós, ó Deus, a obediência. Acrescenta-nos a fé para que nós possamos te servir em espírito e em verdade. Entregamos diante do teu altar, Pai, toda a nossa vida, da forma que ela é e do jeito que está, para que o Senhor conserte aquilo que está errado, levante aquilo que está fraco e caído e que o Senhor possa restaurar tudo aquilo que precisamos. Senhor, cure, Pai, para que hoje nós tenhamos um milagre de conhecer o caminho, de conhecer a verdade e de conhecer a vida. Porque a vida que nós experimentamos sem Ti, ela é uma vida, Senhor, de destruição, uma vida de amarguras. Senhor, o dinheiro que ganhamos sem o Senhor, ele não é próspero, ele é como folha seca. Mas quando o Senhor está conosco, Pai, nós experimentamos como o Senhor é bom. E existem pessoas, Pai, que ganham às vezes um salário mínimo e o Senhor prospera. Porque, Senhor, quando nós estamos contigo, é o Senhor que, se necessário for, move montanhas para socorrer um dos teus filhos. Pai, Davi disse que ele foi criança, ele cresceu e era velho quando mencionou isso, mas nunca tinha visto um justo mendigar o pão e nem a sua descendência sofrer. Nesta oração, Pai, que o Senhor possa alcançar vidas e que estas pessoas recebam hoje unção, graça, proteção e vida eterna para ter os nomes delas escritos, Senhor, no livro da vida, para um dia herdarmos contigo as mansões celestiais. Te adoramos na beleza da tua santidade e te agradecemos porque o Senhor é o nosso sustento. O Senhor é que nos mantém, o Senhor é que nos impulsiona,
a ir uma vez mais, a acreditar e depositar a fé. E a Bíblia diz, Pai, que a fé é o único fundamento das coisas, Pai, a certeza das coisas que não vemos e daquelas que esperamos. Muito obrigado por mais esta oportunidade de falar contigo. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Queridos amigos, estaremos outra vez amanhã, às 7 horas da manhã, no seu programa Começando o Seu Dia com Deus. Eu tenho esse letreiro que está passando aqui. Nós temos aqui, se você quiser apoiar o projeto, enviar-nos uma oferta, aqui tem o Pix, é cassiavanuzia3@gmail.com. Nós não pedimos nada, mas se você sentir no coração de Deus para nos ajudar neste projeto, deixa Deus te usar. Se você quiser falar comigo, para que eu te aconselhe, para que ore por você, para que possamos fazer uma visita, fale com o pastor regisadmin@gmail.com e eu estarei te atendendo com muito amor, para que Deus possa abençoar a sua vida quantas vezes necessário for. Deus abençoe. Até amanhã às 7 da manhã eu te vejo lá. Amém.